No início do século XX, em uma Rússia marcada por crises, revoluções e pela queda iminente de um império, surgiu uma figura cercada por mistério, medo e fascínio. Ele não era um príncipe, nem um general, muito menos um czar. Era apenas um camponês vindo da Sibéria profunda, mas que de alguma forma conquistou o coração da imperatriz, ganhou poder dentro do Palácio Real e se tornou alvo de intrigas, ódio e conspirações. Seu nome era Grigori Rasputin. Para alguns, um santo com dons de cura. Para outros, um charlatão manipulador. Mas, acima de tudo, ficou marcado como o homem que simplesmente não conseguia morrer. Hoje você vai conhecer a vida, os escândalos e a impressionante morte de Rasputin, o místico que desafiou a história e se transformou em lenda. Grigori Yefimovich. Rasputin nasceu em 1869, em uma pequena aldeia chamada Pokrovskoye, localizada na gélida Sibéria. A vida ali era extremamente dura. Invernos intermináveis, trabalho no campo desde criança, fome frequente e pouquíssimas oportunidades de ascensão social. Desde cedo, Rasputin já parecia diferente dos outros. Muitos diziam que ele tinha um olhar perturbador, quase hipnótico, como se pudesse enxergar a alma das pessoas. Outros acreditavam que ele possuía visões espirituais e até dons de cura. Casou-se jovem com uma camponesa chamada Praskovia, com quem teve filhos. Mas a vida doméstica não parecia suficiente para ele. Com o passar dos anos, Rasputin começou a se sentir chamado para algo maior. Assim, abandonou a vida de camponês comum e se lançou como peregrino religioso. Viajou por mosteiros, vilarejos e cidades da Rússia, sempre chamando atenção com seu jeito excêntrico, sua barba longa, roupas simples e discursos carregados de fervor religioso. Com o tempo, sua fama cresceu. Diziam que ele tinha o poder de curar doenças apenas com suas orações. Esse boato se espalhou rapidamente e o transformou em uma espécie de místico popular, respeitado por alguns, ridicularizado por outros. Era visto como alguém conectado ao divino, mas também como um personagem estranho, que atraía curiosidade por onde passava. O destino de Rasputin mudaria de forma definitiva quando ele chegou à capital, São Petersburgo, centro político e cultural da Rússia czarista. Foi lá que acabou sendo apresentado a czarina Alexandra, esposa do czar Nicolau II. O encontro não foi casual. A czarina buscava desesperadamente ajuda para o filho, o jovem príncipe Alexei, que sofria de hemofilia. Essa era uma doença incurável na época, que impedia o sangue de coagular. Um simples arranhão podia provocar sangramentos internos fatais. Cada crise de Alexei era uma tortura para a família imperial, que via a vida do herdeiro do trono por um fio. E então surgiu Rasputin. Segundo relatos da época, sempre que ele estava presente, o garoto melhorava. Em momentos de crise, Rasputin rezava ao lado do menino, o acalmava e, misteriosamente, os sintomas diminuíam. Ainda hoje, estudiosos discutem se o que acontecia era resultado de técnicas de sugestão, acaso, ou até mesmo da forma como Rasputin tranquilizava a mãe e, indiretamente, o filho. Mas para Alexandra, não havia dúvidas. Rasputin era um enviado de Deus para salvar seu filho. Foi assim que aquele camponês da Sibéria conquistou não apenas a confiança, mas também a devoção da família imperial. Com o tempo, Rasputin se tornou uma figura central no palácio. Ele não tinha cargo oficial, não era ministro, nem conselheiro nomeado, mas suas palavras e conselhos influenciavam decisões políticas importantes. E isso despertou o ódio da nobreza, da Igreja Ortodoxa e até mesmo de membros próximos à família real. A imprensa rapidamente o transformou em vilão. Jornais da época o retratavam como um demônio disfarçado de monge, espalhando boatos de que se envolvia em orgias, bebedeiras e festas secretas, mesmo sendo conhecido como Homem Santo. Alguns acreditavam que Rasputin
Usava a hipnose para manipular a Tsarina. Outros diziam que ele havia seduzido mulheres da corte e até mesmo nobres influentes. O fato é que sua presença no palácio dividia opiniões. Para uns, era um místico milagroso. Para outros, um símbolo da decadência moral e política do império. E para muitos, sua proximidade com a czarina Alexandra era vista como uma ameaça direta ao futuro da Rússia. Foi nesse clima de ódio e conspiração que um grupo de nobres, políticos e militares decidiu que Rasputin precisava ser eliminado. Na noite de 29 de dezembro de 1916, Rasputin foi convidado para um encontro na mansão do príncipe Félix Yusupov, um dos homens mais ricos da Rússia. O plano parecia simples: oferecer comida e bebida envenenadas, assistir à sua morte e encerrar sua influência de uma vez por todas. Mas o que aconteceu naquela noite se tornaria uma das histórias mais bizarras da história imperial russa. Primeiro, serviram a Rasputin bolos e vinho, todos misturados com uma dose letal de cianeto. Ele comeu, bebeu, sorriu, conversou e nada aconteceu. Minutos viraram horas e Rasputin continuava ali, tranquilo, como se o veneno não tivesse efeito algum. Desesperado, Yusupov pegou uma pistola e atirou contra ele. Rasputin caiu no chão. O grupo comemorou, acreditando que finalmente o monge estava morto. Mas, para o choque de todos, minutos depois, Rasputin abriu os olhos, levantou-se e tentou fugir da casa. Mancando, cambaleando, mas ainda vivo. Apavorados, os conspiradores dispararam mais vezes, acertando seu corpo. Mesmo assim, Rasputin ainda se arrastava em direção ao portão, lutando pela vida. Foi então que o espancaram, esfaquearam e, finalmente, decidiram se livrar do corpo jogando-o no rio Neva, congelado pelo inverno russo. Dias depois, quando encontraram o cadáver, havia sinais de que Rasputin ainda estava vivo quando caiu na água, pois havia água em seus pulmões. Ou seja, ele não morreu pelo veneno, nem pelos tiros, nem pelas facadas, mas sim, finalmente, afogado. Era como se a própria morte tivesse lutado contra ele até o último instante. A morte de Rasputin não encerrou seu mistério. Muito pelo contrário, transformou-o em lenda. Pouco antes de morrer, ele teria escrito uma carta profética. Nela, dizia que se fosse morto por nobres, a família Romanov cairia em desgraça e perderia o trono em poucos meses. E foi exatamente o que aconteceu. Em 1917, apenas um ano depois de sua morte, estourou a Revolução Russa. O Tsar Nicolau II foi forçado a abdicar, e a família imperial foi executada brutalmente pouco tempo depois. Para muitos, a profecia de Rasputin havia se cumprido, e sua figura se consolidou não apenas como um camponês, nem como um curandeiro, mas como uma sombra eterna sobre a história da Rússia. Até hoje, pesquisadores, historiadores e curiosos se perguntam: ele realmente possuía dons sobrenaturais? Ou apenas sobreviveu por coincidências improváveis, em uma noite carregada de erros dos conspiradores? O certo é que seu nome atravessou o tempo, cercado por mistério, superstição e medo. Essa foi a história de Grigori Rasputin, o homem que parecia não conseguir morrer. E agora eu quero saber, você acredita que ele realmente tinha poderes sobrenaturais ou foi apenas um homem comum envolvido em coincidências extraordinárias? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se gosta de histórias misteriosas como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem muito mais por aí.